Rapidamente, vamos começar com algumas coisas que fazemos aqui. Estamos gravando ou não? Ah, você está gravando. Dona, ao invés de mencionar as coisas depois trazer, nós vamos fazer umas coisas divertidas. Nós vamos tirar uns trechos da plataforma Access ME e nós vamos cantar coisas divertidas também, como Certo, Errado, Bem, Mal, Papai, todas as 100 curtos, garotos, provados, criações, bases e aléns. Basicamente, esse é o enunciado aclarador. Você pode ir para theclearingstatement.com para uma explicação completa. E basicamente, o que estamos fazendo é... Na verdade, Simone, o que fazemos com o enunciado aclarador? Simone diz, o que fazemos com o enunciado declarador? Estamos destruindo e descriando toda a porcaria que está na sua vida. É como pegar um computador e apertar deletar, 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 deletar. Eu tenho esse espaço em branco lindo e maravilhoso e agora eu posso perguntar, qual é o meu ponto de vista aqui? O que eu gostaria de escolher aqui? Porque a gente fica tão zoado com os pensamentos, sentimentos, e misturado com os pensamentos, sentimentos e emoções das outras pessoas, tudo baseado numa escolha que você fez numa vida anterior ou nesta vida. E aí você fica emperrado e fixado nisso e não é seu. O enunciado declarador é maravilhoso. Tem tanta coisa nele. Quando você estava dizendo deleta, 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 eu não achei que você fosse parar. Eu tenho tanta porcaria. Bem, se fosse você, eu continuaria, disse Simone. Mas eu tenho menos. Como pode melhorar ainda mais, diz Arthur? Vamos para sempre. Betsy, eu não tenho certeza se eu tenho como compartilhar a tela. Sim, você tem. Incrível. Uau. Que tal apresentarmos Simone rapidinho? Essa é a Simone Milasas. Ela é uma das verdadeiramente co-criadoras de Access Consciousness. Você está fazendo há quantos anos? Fazendo ou criando, usando as ferramentas? 24 anos. 24 longos anos, diz Arthur. Por favor, fala um pouquinho sobre você. Meu Deus, falar de mim? Ou você prefere que eu te faça perguntas? Sim, desculpa, eu tô um pouquinho frita de estar na ponta criativa e eu estava pensando que todos aqui já tiveram feito Access, então a gente tá deixando blindadinho. Ok, tá bom, gostei. Então, eis uma história curta rápida. Eu diria que de bem nova, aos 16, 17, eu falava nada disso faz sentido, o mundo não faz sentido para mim. Deve ter algo diferente. E sabe, eu falava, eu vou estudar psicologia, eu vou me casar, eu vou ter filhos. As pessoas falavam e eu ficava tipo, o que eu tô fazendo aqui? Isso não faz sentido, isso não faz sentido. Mas não tinha ninguém perto de mim que eu percebi que eu poderia falar. E eu era apenas a esquisita. E eu era esquisita de qualquer maneira, sabe? Assim como a ovelha negra da família e tal. Então, pra mim, eu fiz, tipo... Eu queria explorar o mundo e isso foi realmente o que me levou. Assim que eu pude, eu saí da Austrália, viajei para o exterior por 3 anos e naquele período de viagens eu conheci tantas pessoas maravilhosas e tantas culturas e terras e de novo. Eu tava tipo, nada disso faz sentido para mim. Não importa onde eu estou, não importa a religião, não importa quanto dinheiro eles têm ou a pobreza, etc. Eu podia ver que as pessoas ainda estavam escolhendo algo limitante e a única coisa que eu notava é que parecia que as pessoas não estavam escolhendo estar em comunhão com a Terra. E desde muito nova, eu cresci no sul de Sydney, realmente no sul. Nós crescemos num parque nacional. Em minha tarde era tipo brincar com um rio, sair de barco, estando apenas ali no parque nacional. E eu cresci com um senso tão grande de que a natureza era uma contribuição tão grande para mim, e eu vi as pessoas apenas ignorando e fazendo as coisas relevantes que eu percebi que não eram relevantes. Então, o que eu fiz? Novidade, na verdade, eu acabei usando uma tonelada de drogas. Porque era a única coisa que parecia fazer sentido para mim. Eu tava tipo, sim, essa é mais a minha realidade, sabe? E eu sendo eu também, eu fazia mais do que a maioria. E até mesmo posso dizer, eu escrevi o livro Alegria dos Negócios. Então, usando drogas, eu falei, não ter dinheiro não é divertido, eu vou criar como um negócio. Então, eu me tornei uma traficante bem sucedida em Sydney. Eu não tinha ouvido isso ainda, diz Arthur. Aí está. Gary Douglas. Sim. Mas eu também fiz a demanda de que eu faria dinheiro suficiente para criar meu negócio. E eu fiz isso.
a pessoas com quem eu traficava, continuo indo. Eu falei, já chega, para mim já chega. Eu cheguei onde eu queria e falei, para mim já chega. E também, a primeira classe que eu fui, o que é agora a escolha por possibilidades, eu tinha um festival de música no fim de semana, e é tão engraçado quando eu falo dessa escolha, porque tem alguém aqui que. Tem alguma coisa aqui que vai criar liberdade para alguém. Eu fui buscar Gary Day no aeroporto. Logo antes, eu tinha encontrado o meu traficante da época. Eu estava com 25 tabletes de êxtase no meu bolso. E eu fui para a primeira classe, escolha por possibilidades, que você pode encontrar no aplicativo Access Me. Foi em Brisbane. Nossa, eu adoraria ouvir novamente. Porque eu fazia perguntas sem parar. Então, deve ser em torno de 2002, eu acho. Logo no final do ano. Talvez 2003. E Gary estava falando, ele estava falando de usar drogas, e ele disse, se você usar drogas, é como sentar na beira da cerca, sabe? Escolher consciência, um dia você vai ser empalado. Eu estava sentada no chão e eu comecei a chorar. E ele veio no intervalo e me disse, você tá bem? E eu falei, sim, é que você me pegou no negócio com as drogas. E ele falou, o que você quer dizer? Eu falei, bem, eu uso drogas, eu disse. Eu falei pra ele que eu tava com 25 tabletes de êxtase no bolso pro festival de música do próximo fim de semana. E ele falou, ok. E eu amo isso nele. Ele disse, é uma escolha. E eu fui lá fora, eu olhei pra isso e falei, é uma escolha. Foi um lindo dia de verão em Queensland. E eu falei, eu posso simplesmente ir para a praia e esquecer tudo isso, eu posso voltar e descobrir do que esses caras estão falando. E foi o que eu fiz. E durante a semana, porque no próximo fim de semana era meu festival de música, e é onde costumava ter meu negócio, era uma coisa grande, e eu usava muitas drogas para poder, sabe, no meu ponto de vista, ficar acordada, feliz, sabe, e festejar e fazer o negócio ser um sucesso. E durante a semana, eu liguei para ele e falei, ei, eu fiz uma escolha. E ele disse, ok. E eu falei, eu não vou usar as drogas. E eu falei, ok. E eu falei, posso perguntar o que você vai fazer com elas? Eu falei, sim, eu vou vendê-las. E ele disse, eu tenho uma ideia melhor. E eu falei, o quê? Ele disse, joga pela privada. E eu falei, ei, passos de nenê. Você sabe quanto custou isso? 25 tabletes de êxtase. Eu vou vender a preço de custo para não ter lucro. O negócio é, o tempo todo, ele nunca fez essa coisa de você está fazendo a escolha certa, você não deveria fazer isso. Em algum lugar eu sabia, e eu falei sobre isso com o Gary Day, em algum lugar no meu mundo, eu queria que ele me dissesse, você está errada, você não pode usar drogas. Porque se ele fizesse isso, eu ia falar, vai se foder, eu vou embora, ninguém me diz o que fazer. E eles nunca fizeram isso. Então eu fui para esse festival de música, eu vendi as drogas a preço de custo. Eu não tomei nada. Em 3 dias eu tomei 2 cervejas e mais nada. E o que eu tive foi DEM. Eu liguei pro DEM todos os dias, provavelmente 2 vezes por dia, em horários muito estranhos. E ele estava muito lá por mim. Eu nem me lembro do que a gente falou. Ele só me acalmava, porque eu estava rodeada por pessoas. Meus amigos estavam desesperados, porque eu não estava chapada e eles fugiam de mim porque eu estava muito. E aí Dan ficava conversando comigo, mas ele não estava fazendo certo e errado. Ele me empoderava, muito careta para eles. Ele me empoderava a escolher e eu nunca mais usei drogas. Basicamente, essa sou eu. Tá bom. Eu vou tomar um montão e depois eu falo, não, já chega. Porque o que eu também descobri foi, o que eu encontrei nas drogas, eu encontrei em Access. 1 bilhão de vezes mais sem o efeito colateral, sabe? Toda a merda fodida que acompanha as drogas. E eu só quero dizer tudo que isso é e tudo que isso traz à tona pra você, talvez com relação a mim ou com relação a você. Podemos, por favor, destruir, descriar, um Deus ilhão? Certo, errado, bom e mal, pacote, todas as 100 curtos, garotos, povades, criações, bases e aléns. E eu já contei essa história provavelmente, sei lá, 2 ou 3 vezes a coisa toda. Obrigado por compartilhar, diz Arthur. De nada. E aí que está. Eu gosto de dizer que eu vivi uma vida colorida, entre aspas. Não me cabe julgar ninguém do que eles fizeram, do que eles foram. E para mim,
É sobre isso que a Access Conscious, não é sobre se julgar as suas escolhas, não é sobre julgar mais ninguém e as escolhas deles. Eu sou... Eu não tenho vergonha de nada que eu escolhi. E, nossa, como eu tenho histórias da minha vida colorida. E eu tenho certeza, à medida que eu conheço muitas pessoas em Access, a gente pensaria, a gente teria se divertido muito junto. E o engraçado é que agora estamos tendo outro tipo de diversão juntos e é uma contribuição muito maior para o que eu vejo que estamos aqui no planeta para. Isso é incrível, Simone, diz Dona. A gente acabou de começar e ela já está soltando o microfone. Ela já está lacrando. Dona, você tem alguma coisa antes de mergulharmos? Não, foi ótimo. Obrigada por compartilhar essas energias, Simone. Eu acho que é uma ótima maneira de começar essa festa, porque a gente não sabe quão distante isso vai no mundo. Talvez haja alguém tentando mudar a maneira que eles são. E julgamento não auxilia a criar nenhuma mudança. Então, obrigada por nos mostrar essa possibilidade que você tem a capacidade de mudar as coisas na sua vida, o que quer que você gostaria de mudar, o que quer que seja. Eu não sei se alguém pode encontrar facilmente, mas no Access Me tem uma classe de dinheiros que eu fiz na Colômbia. Nós vamos olhar para isso. Eu fiz em Bogotá, na Colômbia, e foi interessante porque foi uma classe de dinheiro, mas eu falei sobre os meus dias de traficante e eu achei hilário falar disso na Colômbia. Justo na Colômbia. Eu sei, mas foi uma boa condução da classe e se você puder encontrar, você pode encontrar. Nós vamos procurar isso. Nós vamos entrar no aplicativo rapidamente e vamos brincar e encontrar algumas coisas. Nossa, tem tanta coisa lá, Simone, tanta coisa. E eu acabei de falar em uma das nossas chamadas recentes da Ponta Criativa. E eu ainda estou pedindo, ou não é uma pergunta, mas como é que coisas de 25 anos ainda estão relevantes? Como que ser relevante hoje? Eu não entendo. Me choca. Eu sei, Simone. E na Ponta Criativa estávamos conversando. Uma das classes que estávamos falando sobre, há uma classe na Costa Dourada, na Austrália, e eu tenho algum lugar, porque mandaram para mim. E, na verdade, eu organizei a classe. E aí que tá, foi uma classe de 2 dias. E com Gary, Dan estava fazendo a gravação naquele ponto. E custava $250 australianos por 2 dias. Eu me lembro que eu tinha 55 pessoas na classe, porque Gary e Dan ficaram tão empolgados, eles disseram, oh meu Deus, se você puder criar uma classe assim, a gente voa pra cá todo mês. Tipo, voar pra Austrália na econômica, ficar no hotel porcaria baratinho, o dólar australiano era tipo 50, 60 centavos de dólar. Não era sobre um lucro monetário, era sobre as mudanças que poderíamos gerar no mundo e com as pessoas. E essa classe de dinheiro, então... Quando eu encontrei Access, eu tava tipo, oh meu Deus, isso é tudo que eu desejava criar, porque eu tinha um negócio chamado Good Vibes for You, que eu procurava com ele criar mudanças no mundo, e até certo ponto eu estava conseguindo, e quando eu conheci Gary Dan, eu falei, é isso que eu estou procurando, é isso que eu estou buscando, isso casa com a energia do que eu sei que é possível. E eu comecei a usar as ferramentas de Access, e surpresa, surpresa, elas funcionaram, e ainda assim, alguma das ferramentas que eu recusei usar foi as de dinheiro. E quando eu organizei essa classe de dinheiro, era chamada classe de dinheiro, bem simples. Essa classe de dinheiro, então, foi colocada no livro Dinheiro Não é o Problema, Isso foi um dos primeiros livros que nós criamos. E eis outra história. Gary nunca quis criar livros, porque o ponto de vista dele era que a informação muda o tempo todo. E nós tivemos que convencê-lo a fazer dinheiro não é o problema, porque nós dissemos, Gary, essas ferramentas com dinheiro, elas são tão pragmáticas, essas ferramentas não vão mudar, talvez a energia mude, os aclaramentos, etc. Mas essas ferramentas realmente super pragmáticas não vão mudar. E daí ele falou, você está certo, vamos fazer isso. Então fui eu que criou aquele primeiro livro que foi publicado, Dinheiro Não é o Problema, em Brisbane, e eu costumava eu encomendava $2.000, e eu tinha um palete mandado para mim, que ficava na minha garagem, qualquer livro que vinha eu vendia e mandávamos paletes para a Suzy na Santa Bárbara, que aí de lá ela despachava. O segundo livro foi Relacionamento, não é uma palavra de 4 letras,
Como é? Sexo não é uma palavra de 4 letras, mas relacionamento geralmente é. Nós imprimimos esses livros e isso foi parte do meu trabalho de coordenadora mundial no começo. E deixa eu voltar para a classe de dinheiro. Você pode me ouvir na classe de dinheiro e, e eu tô, tipo, super novata. A minha vibração é tão interessante em me escutar. E eu escutei novamente recentemente e ganhei tanta conscientização disso, porque foi aquela classe de dinheiro que eu sentei na plateia e falei: porra, o que que eu tô fazendo? Eu sei que a minha realidade financeira tá uma bagunça e toda outra ferramenta de Access que eu usei funcionou. Por que que eu não vou escolher as ferramentas de dinheiro? Naquela classe, à medida que eu ouvia Gary, realmente eu escolhi 3 ferramentas. Eu poderia ter escolhido mais, mas eu escolhi 3 ferramentas e eu odiei todas elas. E eu fui para casa e sabe, tinha um daqueles calendários que você tem na parede e eu marquei a data, exatamente 3 meses. E eu ia usar essas ferramentas por 3 meses. E aí que tá, em algum lugar no meu mundo, eu tinha uma porta do fundo. Naqueles 3 meses eu ia provar que as ferramentas não funcionavam, algo assim. E é insano, porque eu queria provar que não ter dinheiro estava ok e não tendo, mesmo não tendo dinheiro, eu podia criar algo, eu podia mudar o mundo. Então, 3 meses, né, que eu me dei. E daí eu olhei todas as minhas finanças, olhei para tudo, e foi aí que eu reconheci que eu estava devendo 183 mil dólares australianos. E as 3 ferramentas que eu usei, eu continuei usando, eu continuei usando. E no final dos 3 meses, eu olhei para tudo. Eu olhei para tudo. E eu não tinha essa quantidade imensa de dinheiro, mas o que eu notei, tinha 2 coisas que tinham mudado. Uma delas, eu não estava desesperada para pagar o aluguel naquela semana, eu já tinha. E isso era novo, porque toda semana, sabe, o aluguel vencia na sexta, eu chegava na quarta-feira e falava, nossa, eu tenho que ralar, como é que eu vou pagar isso? Isso era tão familiar, eu notei que, na verdade, eu tinha o dinheiro do aluguel e eu notei que tinha uma diferença na energia de ter esse dinheiro. E uma das ferramentas que eu usei foi a conta de honra, a conta de 10%. E eu olhei para minha conta de honra. Falei, não tem tanto dinheiro ali, mas eu falei, ah, mas tem uma energia que criava esse senso de paz no meu mundo. Sabe, como se eu tivesse dinheiro. E eu vi que eu nunca tinha me dado permissão para apenas ter dinheiro. E é isso que a conta de 10% criou para mim. Daí eu falei, ok, eu vou dar mais 3 meses. Então eu continuei indo, continuei indo, continuei indo. E isso é uma das ferramentas, a conta de 10%, a conta de honra. Outra ferramenta que eu peguei, que mudou tanto a minha vida a partir daquela classe de dinheiro, uma das coisas que eu me dei conta foi, eu não sabia qual era o meu ponto de vista sobre dinheiro, porque eu diria qualquer coisa. Sabe, sei lá, se você andar lá fora, eu vou te mostrar os brincos que eu estou usando, né? Eles são leves, mas são brincos de diamante. Então, o que vem à tona para você imediatamente? Você gosta? Você pode ter? São caros? Sim, exatamente, mas de quem diabos é esse ponto de vista? Então, o que eu me dei conta, eu passava por um restaurante e falava, esse restaurante é caro demais. Ou eu andava pela rua e falava, isso aqui é suspeito, eu vou ser roubada. Uau, eu falava, dinheiro cria julgamento. Então, o que eu fiz? Tudo. Eu andava em vizinhanças, eu andava em diferentes lojas, eu assistia documentários. Sabe aqueles documentários que você tem, tipo... Eu me lembro de ter de uma criança que cresceu no Oriente Médio, no aniversário, ele ganhou uma bicicleta de ouro, 14 quilates, e eu ficava tipo, porra, o que é isso? E eu fazia podpoc em todos os meus pontos de vista. Todas as vezes que o dinheiro, sabe, um carro legal passava na rua, podpoc no meu ponto de vista, podpoc no meu ponto de vista sobre tudo, 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 tudo. Andar numa loja e olhar ao redor, porque imediatamente você diz, eu posso pagar isso, aquilo eu não posso. E é assim que você cria um ponto de vista fixo sobre a sua realidade financeira. E, sabe, o toque e a coisa autista aparece em mim e eu apenas enlouquecia com tudo. Eu me dava a brincadeira de casa, literalmente andando em vizinhanças, fazendo podpoc em tudo, ou dirigindo e etc. E à medida que eu fazia podpoc, no meu ponto de vista, então eu acompanhava com, se eu estivesse escolhendo a minha realidade financeira, o que eu escolheria? Sabe, com relação a isso, ou com isso. E tudo que isso é, um Deus, ele é um certo, errado, bom, mal, poc, todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns.
e vamos usar com o aplicativo. Quantos de vocês estão no aplicativo? Quantos de vocês não estão no aplicativo? Quantos de vocês estão julgando que não pode pagar? Ou você está no aplicativo e você está julgando que ainda não pode pagar? Ou algum ponto de vista que você tem sobre o aplicativo Access.me baseado em dinheiro e não baseado no que você pode escolher para que a sua vida possa ser mais grandiosa e mais. E tudo que sua vez um Deus e leão se vai destruir e descriar. Certo, errado, bom, mal, pode, pode, todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Dona, nós tínhamos 3 perguntas do Gary. Você tem a mão? Sim, eu vou pegar. Obrigado. E Simone, me choca que você está falando disso. Eu estou em Access há alguns anos. Uma vez estava na classe de Gary Dan. Eu estava fazendo coisa e Dan disse, ei, você quer uma coca? Eu falei, sim. Ele falou, garrafa ou lata? Aí eu falei, lata tá bom. E ele falou, a garrafa tem gosto melhor. Eu falei, tá bom, garrafa. Ele me deu a garrafa e carambola, como estava delicioso. E isso tá bom, mas isso é exuberante. Isso é viver orgásmico. E é uma Coca-Cola. Tipo, aonde... Sabe, eu costumava sair para jantar e eu levava 100 conto. Eu falava, eu vou gastar, eu não vou levar a carteira. E eu dizia, tá bom, isso é 16, isso é 30 e eu ainda vou ter dinheiro sobrando, mesmo tendo planejado gastar os 100. Então, Simone diz, e se você nunca planejasse nada e você escolhesse tudo? Como? E se você nunca planejasse nada e escolhesse tudo? Sim. E sabe Joe Rogan? Eu escuto o podcast dele de vez em quando e uma das coisas que ele disse séculos atrás, ele fez a demanda com ele mesmo. Essas são palavras minhas. Que ele poderia chegar em qualquer restaurante, em qualquer momento e pedir o que ele quisesse e não ter problema em pagar. E quando eu escutei dizendo isso, eu falei, eu tenho isso. Mesmo que seja uma garrafa de vinho de $2.000 que eu desejo, eu posso escolher isso. E se você nunca planejasse nada, mas você escolhesse tudo... E eu passava por restaurantes que tinham, sabe? Você vê aquela mesa com toalha de mesa branquinha, a taça. E eu saía correndo e falava, eu não posso pagar isso. E se você tem um ponto de vista, definitivamente eu não posso pagar por isso, é isso que você vai criar. E se você disser, sabe de uma coisa? Eu vou sair para jantar e vou ter uma comida linda, gostosa, maravilhosa, que contribui comigo e etc. E se você não fizesse isso sobre o dinheiro? Mas eis uma coisa que eu quero dizer também. E tipo, essa classe de dinheiro mudou minha realidade financeira. Mas eu escutei novamente recentemente e eu me dei conta que eu tinha mudado a minha realidade financeira. Eu aprendi como era ter dinheiro, eu recebi isso. Diferentes investimentos que eu tive, eu estou investindo ainda mais em alugar, eu estou comprando outra casa em alugar, porque não? Você vai comprar uma pra mim? Arthur diz. Oi? Você vai comprar uma pra mim? Não, eu tô comprando pra mim. Mas ainda não, ela diz, ainda não. E eu estou investindo mais nisso, mas também eu vim da classe de dinheiro novamente. Eu vi que você cria esse fluxo e você começa a receber, e daí você faz plu, plu. E eu criei pontos de vista fixo em torno de ter dinheiro. Então, se eu deixar esses pontos de vista em torno de ter dinheiro, o que mais pode aparecer? Nós não controlamos dinheiro, mas então você controla dinheiro, nada disso funciona e nada disso aumenta qualquer coisa. E a história que você acabou de contar da Coca, eu me lembro de estar no avião. Muitos anos atrás, estávamos voando da Austrália para Nova Zelândia. E Gary estava voando de Emirates, que era um avião lindo. E Gary Dan estava na primeira e eu estava na executiva e era um negócio para eu estar na executiva. E eu fui visitá-los, eles estavam tão empolgados. No Emirates, na Emirates você tem um cubículo, você fecha a porta, você ganha uma bolsa com pijama, chinelinho de quarto. E eu estava tão empolgada em ver o que eles estavam recebendo. E à medida que eu voltei para meu assento de econômica, que eu estava tão ocupada, tão orgulhosa, desculpa, na minha cabeça eu estava tipo, é tão maravilhoso, que bom que eles têm isso, mas isso aqui é suficiente para mim. Aí eu falei, que porra é essa? Por que você não pediria pela primeira classe? Por que a executiva é o suficiente? Tudo que você está escolhendo atualmente
tenha orgulho, seja grato pelo que você está escolhendo, mas por favor, não para de pedir por mais. Tá tudo bem, somos permitidos pedir por mais. Você não está sendo a cadela gananciosa que sua família diz que você está sendo, ok? E tudo que sua vez um deus e leão você vai destruir e descriar? Certo, errado, bem, mal, pode, poc, todas as 100 cursos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Isso foi incrível, diz Dona. Obrigado. Arthur diz, todos vocês só querem ser o suficiente. Vocês querem ser o suficiente para os clientes, vocês querem ser o suficiente para a vida e para o seu viver. Uau! Foda-se isso, maravilhoso. Obrigado, de nada. Eu aprendi isso com o Gary, foda-se isso. Você sabe aqueles microfones pequenininhos? Você tem que arrumar um daquele. Sabe, um bem pequenininho? Vende na Amazon. É um pequeno microfonezinho. Eu fico pensando para comprar, por exemplo, mic drop. Eu vou fazer isso. E que ótimo segmento para o que mais é possível com o aplicativo Access Me. Você enviou o link, foi uma das classes de Gary que você estava falando da Costa Dourada. E parece que eu encontrei a classe da Costa Dourada. A classe com dinheiro? Sim. É essa? Eu preciso colocar meus óculos. Diz dinheiro, Gold Coast, May. É isso. Simone, por que você não escolhe um dia? De 1 a 7. Dia 2, número 2. Dia 2, número 2. Me desculpa. Não tá logado. Escolha algo entre... Espera aí um pouquinho. Foi culpa minha. Eu deveria ter deixado o login pronto. Dinheiro, Costa Dourada. Dia 2. Escolha algo entre 0 e 1 hora e 18. 6 minutos. Todos podem ouvir isso? Ok, lá vamos nós. O jantar custa $5. Quantos dias de salário isso é para mim? 35. $5 por dia, ok? Isso é o que vale. Se você for para o restaurante quando chega o salário cai. Quando a pessoa abre, eu pego e ela diz $47.200 numa conta poupança. E isso para ela era troco. E para mim, isso para mim era muito. Eu tava com $100 na conta. Isso é tudo relativo, como alguém vê, ok? Então, não compre que alguém não tem dinheiro. Quem pagou? Eu paguei. Mas ainda foi o mesmo? Ok? Eu a convidei para que ela sentisse melhor pelo fato que ela estava falida, pelo fato dela poder pagar 8.000 vezes por isso. Ela ficou mais do que feliz de receber de mim. Geralmente eu não paro tão rápido, diz Arthur. E eu posso te contar essa história, disse Mona, e eu gostaria de mencionar algumas coisas. Então, o começo da história, esta mulher basicamente estava reclamando que estava falida, blá, blá, blá. Ela estava dizendo, ai, meu Deus do céu. E Gary, sabe, a generosidade de espírito dele é fora da média. E ele estava tipo, ok, sabe, essa mulher requer algo. E ele presenteou uma classe para ela e a levou para jantar só para mostrar para ela que independente de onde você estiver, sabe, viva e celebre, ok? Então foi isso que ele fez. E nós entramos no meio da história. Quando ela foi no banheiro, a bolsa caiu e ele viu o extrato no talão de cheque e ela tinha $47.000 no banco. E ela achava que ela estava falida. E o Gary não tinha quase dinheiro e ele estava disposto a presentear alguém para que mudasse a realidade da pessoa. Eu estava conversando com com a minha instrutora de Pilates no outro dia, e ela trabalha comigo e com a Shannon, eu estava falando da Shannon, e ela falou, eu escutei vocês duas, e o sucesso que vocês têm e são, mas ela disse também, eu escuto a generosidade de espírito que você tem com os outros e com as pessoas, e ela disse, eu gostaria disso, eu gostaria de contribuir, e não
a partir de salvar pessoas só porque você pode. E tem algo que você pode escolher com o dinheiro que muda as vidas das pessoas, absolutamente. Sabe, nós temos dinheiro para mudar a vida das pessoas. E Dona diz, eu me pergunto quantos de vocês que estão aqui têm essa generosidade de espírito nos seus mundos e não reconheceram ultimamente quão generoso você realmente é? E o que mudaria para você e todos ao seu redor se você reconhecesse a generosidade de você? E já que estamos falando de dinheiro, vamos falar da generosidade do dinheiro, diz Arthur, porque tem tantas maneiras, tem energia, tem sorriso, tem tantas coisas diferentes. Mas vamos considerar o dinheiro, já que estamos falando de dinheiro, diz Arthur. Como você poderia aumentar o volume? Como você poderia sobrecriar isso e sobrecriar a sua situação financeira para ser fácil mudar outras realidades com total facilidade? POC. E eu adoro, Dona, que você pediu para as pessoas reconhecerem onde elas estão, porque com frequência nós somos e não reconhecemos. Sabe, nós temos essas classes na Austrália acontecendo no momento. E 3 dos meus amigos que estão indo para a Costa Dourada amanhã de Bristol, eles vão de outro lado do mundo e eles precisam de algum lugar para ir antes do Airbnb. Eu falei, vem aqui em casa, você pode dormir, tomar banho, correr barras, faça o que você quiser, me caça é sucaça. Mas também a maneira que eles estavam vindo era um fretamento, estava demorando um tempão, não conseguia por algumas horas. Eu falei, deixa eu pedir o motorista para você, para que você chegue mais cedo. E eles ficaram tipo, oh meu Deus, você vai... Não é muito dinheiro, mas eles disseram, você está mudando tanto no nosso mundo. E eu falei, como? Te mostrando facilidade, alegria e glória? Mas eu estava tipo, vamos fazer isso? E a maneira e a gratidão, eu estava tipo, não é sobre o dinheiro, nós fazemos ser sobre o dinheiro, não é sobre o dinheiro. Eu sou incrivelmente grata por estarem vindo aqui, incrivelmente grata pelos seres que eles são, que eu posso contribuir. Isso é como falar da rua de mão dupla da contribuição, diz Dona, o que eu adoro tanto, e eu sei que para mim, para tantas outras pessoas, Access Me tem essa contribuição, que é a simultaneidade de presentear e receber, que é esse lugar mágico e miraculoso, que é indefinível, as pessoas não entendem como funciona, como é que eu estou procurando uma coisa, isso está aparecendo. Funciona dessa maneira mágica, que tem tanto a ver com o que você está falando, da generosidade que você é, que muda. Isso é tão... E se vivêssemos a partir da miraculosidade, da generosidade e contribuição em consciência? Você tem que estar disposto a ser fora de controle e parar de tentar controlar a vida limitada que a maioria de nós escolhe, de Simão. Falou junto. Tipo, isso é uma demanda diária também. E como é o aclaramento, fora de limitação, fora de conformidade? O que aconteceria se você fosse fora de controle, fora de definição, fora de formas, estrutura, significância, fora de linearidade, fora de concentricidade, fora de limitação com a sua vida? Tudo que isso é, versão Deus e Leão, você vai destruir, descriar. Certo, errado, bem, mal, pau, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base e alens. Dona, blá, 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 blá. Eu adoro que... Você faz POC para Simone, caramba, que legal que é isso. Obrigado, isso é... Eu estou tão grato por estarmos falando de dinheiro. E eu não posso olhar, fazer galeria para ver todas as pessoas, mas energeticamente, ergam suas mãos, eu vou ver energeticamente, eu sentir energeticamente. Quem quer mudar a situação com o dinheiro? Eu também! Eu quero mudar minha situação financeira, disse Simone. Porque todos os lugares que você está estagnado com dinheiro, se você pudesse desestagnar com ferramentas simples e pragmáticas e fazer POC em todos os lugares que você pensa que tem um problema com dinheiro. E tudo que suave é um Deus e Leão, você vai destruir, descriar. Certo, errado, bem, mal, para todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e leis. Eu quero mencionar algo rapidamente, Simão. Em dado momento, eu não sei o que eu estava sendo ou o que estava acontecendo. Você disse, ei, veio para minha classe de alegria dos negócios. Eu vou ficar emotivo agora. Mudou tudo para mim. Aquele presente, aquela classe. Não só nos negócios, mas com dinheiro. Eu estou tão grato. Tenho um monte de classes de negócio Access Me. E o que você... Elas são tão boas. Não sei, tem 3 mil, algo assim, disse Simone. 3 mil.
um ano inteiro, ouvindo. Esse é o custo de uma única classe. E tem classe de negócio feito diferente, tem saindo da dívida com alegria, de Simone. Tem tantas lá. Eu acho que tem aquelas que eu costumava fazer, algo como tornando o impossível possível, que foi as primeiríssimas classes de negócio que eu costumava fazer. O negócio as classes que mencionamos, elas não estão datadas. Elas, sabe, de verdade, se você escutar essas ferramentas simples que você usa de novo e, tipo, há uma outra explosão de possibilidades. E posso dizer, estamos falando de negócio agora, e obrigado, Arthur. E também tem a classe que eu te mandei, dona, o link. Essa foi a primeira classe que eu fui em São Francisco, sabe? Eu viajo, né? Uma historinha aqui, o meu pai, um dos homens mais generosos e gentis que eu já conheci, ele morreu há uns 12 anos atrás, e ele já estava bem velho, e ele era meu contador também, ele era empreendedor, e a minha vida inteira ele me empoderou. Simone, essa é a sua vida, você precisa escolher. Ele sempre esteve lá por mim. Eu tinha uma mãe maldosa. Outra história, vamos focar no meu pai, que era maravilhoso. Eu me lembro do dia que eu estava na Costa Dourada, eu estava fazendo a gravação na época, Dan tinha se demitido, eu fazia a gravação naquela época. Era uma classe introdutória que Gary estava fazendo, e meus pais vieram, meu pai entrou, e eu falei, ele vem me ver. É muito meu pai. E ele chegou no Gary, e ele se apresentou, pegou na mão dele e falou, obrigado por cuidar da minha filha. Porque ele sabia, meu pai era tão energético, ele percebia a energia, sabe? Chris Hughes, meu pai absolutamente adora Chris Hughes. E quando eu falei com ele, eu disse, ei, tem essa classe que Gary está fazendo, é chamada classe de negócio, em São Francisco. Eu gostaria de ir. Eu sabia que eu estava endividada, eu sabia que eu não tinha dinheiro e tal. Mas eu sempre tive acesso a poder criar, quer seja no cartão de crédito, etc. E meu pai me disse, vai te custar aproximadamente $10.000 para descobrir se é isso que você quer fazer. Sabe, o custo da classe, da viagem, etc., tudo isso. Ele disse, eu acho que você precisa ir para descobrir se é isso que você quer fazer com a sua vida. E eu nunca vou me esquecer disso, porque para mim, eu estava indo porque eu queria saber mais sobre negócio, mas meu pai viu o futuro, meu futuro trabalhando com Access. E eu fui para essa classe e eu sentei na primeira fileira. Tipo, oh meu Deus, sabe? Olhando para o Gary. Sim, Gary, eu sempre soube que eu era diferente nos negócios e eu aprendi logo cedo, pois eu falo das coisas e eu vejo as pessoas olharem para mim como se não fizesse a menor ideia do que eu estava falando, ou me colocando para baixo. E logo cedo eu me dei conta que eu não posso falar de tudo que eu estou consciente com isso, com relação àquilo. Então, conversando com o Gary, eu falei, oh meu Deus, ele não está falando de nada aqui, eu já não sei. Sabe essa energia? E agora ele fala disso? E ele estava reconhecendo todas essas coisas e acrescentando a elas também. Uma ferramenta que eu obtive daquela classe é que eu era maníaca por controle de magnitude, porque ele me disse, você tem um ponto de vista que ninguém pode fazer o negócio tão bem quanto você? O que era assim. Ninguém pode fazer tão bem quanto eu. Eu que conheço meu negócio, eu que posso fazer o melhor. E naquela época eu falei, uau, eu estou contratando pessoas que não são tão boas quanto eu. E eu vi que eu tenho que ir para casa e começar a contratar pessoas que são melhores do que eu, melhor com vendas, melhor contabilidade, melhor com cliente, sabe? Fazer ligação, tudo. E à medida que eu comecei a fazer isso, o negócio começou a mudar. Uma coisa interessante, quarta cena, e você pode encontrar essa classe no Access ME. Eu fiz uma demonstração de alegria dos negócios no Estocolmo durante a classe que Dan tinha. E foi a primeira vez que eu conheci David Kubbs. Muitos de vocês conhecem. E ele foi para o microfone. E eu estava tipo, se você quiser um exemplo de como é puxar energia, esse cavaleiro aqui, porque o David estava lá, tipo assim, você vai, sabe? E a ferramenta que eu dei para ele foi exatamente aquela ferramenta. Ele usou a ferramenta. Essa é a diferença. Ele voltou pro...
escritório de advocacia e mudou tudo. E daquele momento em diante, o negócio dele inteiro explodiu e mudou e foi muito mais facilidade para ele. E o negócio é, você tem que usar as ferramentas. Você pode encontrar essas classes em Access.me também. E eu já vejo que nós passaríamos 2 horas aqui. Você está bem com o tempo, Simone? No momento, sim, ela diz. Uau, muito obrigado por tudo isso, diz Arthur. E eu sei que estamos numa festa de ouvir, mas estamos fazendo outras coisas, estamos seguindo a energia. Se você não seguir a energia, você não está seguindo a energia. Então, Simone, muito obrigada por isso. E eu sinto muito, dona. Você é maravilhosa. Eu estou controlando pra cacete ultimamente. Cala a boca, Arthur. E o negócio é... O que eu amo sobre ouvir a Simone, ouvir histórias sobre Gary e Dan, é que todos nós começamos onde estamos. Todos nós começamos onde estamos. Todo dia começamos onde estamos. Nenhum de nós é perfeito. E eu adoro que você disse que estamos usando as ferramentas. Eu acho que Access.me ou Access.me fez as ferramentas tão mais fáceis. Eu tenho classe em todos os lugares, mas você escolhe coisas. Eu ponho coisas para tocar no meu telefone, então eu posso estar na banheira e tipo... E é um lembrete, tem tantas coisas das quais estamos cientes o tempo todo que é fácil sair numa tangente, se distrair e tipo... E realmente eu vou mudar essa situação com o dinheiro, e daí você se pega no drama da família, ou você é traído numa distração. E, de alguma maneira, o aplicativo fica semeando sementes de consciência para te ajudar. Ele tá realmente ali para te ajudar. E, sabe, nós falamos com cavalos, os cavalos estão aqui. Gary diz que eles são amigos de ajuda. E eu fui lembrada disso. A Alison está sempre com cavalos. Eu falei, vocês estão aqui para me ajudar. E eu sinto que o aplicativo é isso. É como uma doce energia que, às vezes, me dá umas cutucadas que não são confortáveis, mas é uma energia carinhosa que contribui, me avisa que o universo me dá cobertura e que funciona, trabalha comigo de uma maneira louca e miraculosa o tempo todo. Eu adoro você, Arthur. Eu estou grato por ter pessoas na minha vida e Access, e passamos por essas jornadas, fazemos coisas que não são as nossas melhores escolhas. Há sempre um novo ponto inicial. E Gary disse uma vez numa classe de facilitadores, alguém estava dizendo, como você criou seu negócio? Ele disse, bem, você acorda? E foi isso. Você acorda, você sai da cama. Realmente, a cada 10 segundos é uma chance de começar. Então, esse aplicativo é um companheiro. Ferramentas divertidas e maravilhosas. Viva a cada 10 segundos, sem passado, sem futuro. Agora, você tem 10 segundos, diz Arthur. E... caramba! Gratidão. Se você for grato por tudo, como você pode jogar alguma coisa? Se você for grato por tudo, como você pode lutar, resistir, reagir? Não há julgamento na gratidão, disse Simone. Não há julgamento na gratidão. Onde estão os bloqueios, lombadas, paredes, barreiras? Quando você tem gratidão por tudo. Eu estou grato pelas fibras do carpete, porque fica mais fácil para o meu pé. Eu sou grata por eles também, disse Simone, porque eu gosto que você tenha conforto com seus pés. Eu tenho pés grandes, muito peso. Eu tenho 1,90 de altura. Uau, Simone disse. Access.me. Festa. Vamos lá, eu vou compartilhar. Eu vou para a classe que você compartilhou, Simone. Ok, ela disse. Eu acho que é essa. É essa mesmo. Simone, escolhe você. Tá bom, eu vou escolher dia 1, áudio 5. Bom, 17 minutos. Eu preciso atualizar a tela. 7 minutos. Vamos lá. Eu adoro que chamamos de classe de negócio, classe de dinheiro. Assim que você diz bunda, é contraintuitivo, que é o que eu fiz. Então, eu vou voltar um pouquinho. Lá vamos nós. Bem, se você quiser dar para alguém, isso é uma limitação de você? Sim, se você tiver a ideia de querer, você já criou uma limitação.
ok? Então, vamos falar de algumas palavras. Se você quer algo, é uma limitação? Sim, ok? Querer tem 27 definições que significa estar em falta. Toda vez que você diz eu quero, eu estou em falta de. E isso é exatamente o que aparece no seu mundo. Sabe, tem algumas palavras que você deveria usar de uma maneira diferente ou eliminar do seu vocabulário. Por quê? Que é sempre a bifurcação na estrada e você vai voltar exatamente para onde você começou. Tentar. Você não vai tentar nada. Ou você faz ou você não faz. Tentar. Tenta levantar. Não, você não fez, você não vai fazer. Você não pode tentar levantar. Eu sei. Eu tô falando com você. Precisar. Precisar é sempre o ponto de vista de não o suficiente que leva à ganância, que significa que você tem que se apegar ao que você tem, que significa que você não vai deixar nada mais entrar na sua vida. Desejo, tudo bem. Desejo é uma coisa boa, você pode falar de desejo. A necessidade, querer, que é falta, mas o único mas que você quer é a bunda que você senta. Em inglês faz sentido. Quando você diz mas é contraintuitivo que você vai fazer. Eu gostaria de ir, mas faz você não querer ir. Então, eu queria te perguntar, e deveria? Será que eu deveria? Todos dizem, todo na comunidade metafísica diz deveria. Bem, não era uma coisa metafísica, ela diz. E Gary diz, deveria não tá nessa lista, não tem autoimplantação. Essas palavras específicas implantam no seu universo, o que é que você diz depois? Deveria, então, não. Não. Tentar, necessitar, querer, nunca. Nunca não pode existir. Querer, tentar, mas, nunca. Por quê? Porque você anda em círculos. Você já teve uma criança de 2 anos? Eles ficam perguntando por quê? Ok, ela tem 3 anos. O que aconteceu, o Arthur diz? Linguística, diz Dona. Arthur é muito bom em linguística e está fluindo. Gary e eu nos formamos em língua inglesa. Eu também, diz Dona. Você também? Você era professora? E para mim, eu fui campeão de soletrar, eu lia 5 livros por semana, eu tinha palavras favoritas, eu aprendi uma palavra nova todo dia. E, Simone, você mais cedo disse uma palavra e você disse, deixa eu ver. Você disse estranho. Então, no dicionário Webster de 1818, e antes de tudo ser lameado pelas pessoas, estranho é habilidade em bruxaria. É isso. Sim, eu sou estranha mesmo, eu sou habilidade em bruxaria. Sabe de uma coisa? Vamos riscar isso e voltar para o que Gary acabou de falar naquela classe que foi. Eu acabei de mandar mensagem para a Dona. Por que tentar, necessitar, mas e nunca? Simone, uau! Posso falar de Simone? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, e não há nada mais irritante alguém que fala o access, sabe? Porque o negócio é access nem sempre é correto gramaticamente, mas é correto energeticamente. Então, para quem é formado em inglês, são atormentados quando vê algum dos livros ou alguns manuais, eles falam, que porra é essa? Está correto energeticamente, ok? Então, se você olhar para isso, mas também brinca com essas palavras e quando você... Sabe, se eu estiver falando com alguém no avião, ou se eu estiver encontrando com alguém, eu não vou eliminar essas palavras com as quais eu posso me conectar com alguém. Então, vamos usar a palavra... Eu vou usar... Ele usou sentir? Eu me sinto assim. Mas, para mim, o que eu fiz quando eu vi isso, eu eliminei do meu vocabulário para mim, de maneira que eu pudesse ver onde eu estava colocando o foco nelas. Porque todas as vezes que você diz mas, você elimina o que você disse antes. Sabe de uma coisa? Eu fico muito feliz em ir para a festa com você, mas tudo que você disse
Depois do mas é real e verdadeiro. E não é como se eu não falasse mais, mas. Não tem apenas aquela energia ou sentir. O seu corpo sente. Você tem um senso, ok? Eu não vou eliminar essa palavra. Eu vou olhar. Será que eu tenho a energia nisso que está criando a limitação? E é com isso que eu brinquei com todas essas palavras por um bom tempo. E, de novo, meu toque autista vem, eu vou pegar algo e eu vou trabalhar aquilo. E eu fazia isso com música. Eu ouvia a mesma música, o mesmo álbum, sabe, anos atrás, decorar cada música. Aí daí, tipo, pronto, já chega. E aí eu aprendi algo diferente, porque daí você começa na verdade, ser essas ferramentas também. E eu acho que é isso que o aplicativo Access Me te dá. À medida que você escuta e escuta novamente, você reconhece onde você é isso. E para consciência, não é o resultado final. Você não diz, eu já entendi, né? E nós falamos muito disso nas classes também. Você está entendendo isso, sabe? Nós falamos de controle e eu poderia vencer a maníaca de controle do universo, e é algo que eu tenho trabalhado já há um bom tempo. Controle, estar certo, etc. E foi eliminado do meu mundo, mas não foi embora completamente. E eu estava falando com o Gary Dan antes de entrar aqui, e eu disse quando eu começo a notar as coisas, e a coisa que eu amo sobre Access é, quando você reconhece algo, você pode mudar isso. Se você não reconhece, você não muda, ok? Eu estava no carro ontem com o Dan, e eu notei que eu disse algumas coisas, e eu falei, isso é a partir de estar certo com o meu ponto de vista e controlar. Eu me dei conta depois, e eis o que eu notei. E foi tão ínfimo, mas eu notei que quando eu faço controle e retidão, que é estar certo, tem essa molécula ou mais de uma, que muda dentro da minha vibração e do meu corpo, que não é gentil comigo. Eu estava tipo, e se pudéssemos eliminar todos os lugares que fazemos controle e retidão dos nossos pontos de vista, pois o que de fato estamos fazendo é limitando você, destruindo você, sendo maldoso e não gentil com você, porque você se impede de receber um universo de possibilidades. Tudo que isso é vezes um deusilhão, você vai destruir e descriar. Certado, bem mal, pode, todas as 100 curtos garotos, povoados, criações, bases e aléns. Isso é muito legal, Simone, a diferença de ser e energia. Eu acho que às vezes praticamos as ferramentas e às vezes em algum ponto começamos a nos torná-las. Eu estava olhando a palavra querer, que é outra palavra sugerida para remover, e eu vi há muito tempo atrás, diz, dona, se você olhar para pessoas que funcionam como a riqueza, querer não está no repertório delas. E agora que eu estou ouvindo Access Me de alguma maneira, eu estou começando a perceber que isso está crescendo. E eu diria que é uma semente que começa a realmente crescer. E querer é sobre falta, estar na escassez, a energia disso. E eu, tipo, agora eu posso perceber mais. É simplesmente incrível para mim quanto mais eu sou capaz de ser as coisas agora, magicamente. Não, como você usa, diz Arthur? Você está escolhendo, diz Simone. E aí que está também, a escolha é sua. Não é o aplicativo Access.me que faz você escolher. Ele te dá mais ferramentas e mais informações e energias para que você escolha. Pois essa vida é sua. Onde você está agora, em cada área da sua vida, você escolheu isso. Tem uma área da sua vida que você não está fudido em nenhuma área a propósito, mas tem uma área da sua vida que você gostaria de mudar? É com o seu negócio? É com a finança? É com o corpo? É com o relacionamento? O que quer que seja. E se você pudesse ter mais e criar mais com essas ferramentas, para que você está aqui no planeta, sabe? Vamos nos divertir. Uma coisa que Gary me disse há muito tempo atrás foi, e se o propósito da vida fosse divertir? Você tá me zoando? Sabe quantas conversas eu tive com os amigos sobre para que eu estava aqui, o que eu deveria dizer? E você está me dizendo que o propósito da vida é ser feliz? Meu trabalho, tudo, se divertir, seu panaca. Aí Simone diz, e eu olhei para ele e falei, uau, e se o propósito fosse divertir? E se não houvesse erro? Não houvesse estar certo? E houvesse essa realidade que criamos, que está cheia de possibilidades. Eu tenho uma pergunta na parede do meu escritório que diz, para cada escolha que eu faço, isso vai criar o futuro com o qual eu vou ficar feliz? Então, se você escolher Access.me, vai criar um futuro que você vai ficar feliz? Sim ou não?
uma verdade universal é que quando você usa sim, não, não estamos tentando entender, não estamos tentando controlar, não estamos tentando acertar, não estamos tentando julgar, não estamos tentando descobrir como vamos chegar lá. É apenas sim ou não, é isso. Então escolhe. Se você fosse feliz, o que mais há ali? Isso é relevante? A sua conta bancária é relevante? O lugar que você mora é relevante, diz Arthur? Se você estivesse feliz, eu não, sabe, eu não conheço esse cara, eu não penso assim. Um determinado momento, um cara inventou isso, e eu não acredito nisso. E eu não acredito em 9 trends, eu posso chegar mais rápido, mais devagar se eu escolher. Então, e se você não comprar essa realidade para você, e você não vivesse por, e você não escolhesse, o que é o poder e a beleza de você sendo, que você poderia estar escolhendo tudo que não permite isso, certo, errado, bem, mal. Pode, todas as 100 curtos, garotos, povados, criações, base e além. Eu acabei de vomitar na minha boca. E obrigada por compartilhar disso. Ei, antes de eu sair, porque eu tenho que sair num segundo, eu queria mencionar algo sobre 9 Trends também. Tem uma das classes 9 Trends que foi em Dublin. E essa é a classe que começamos a falar sobre engajamento com os elementais, e é isso exatamente que estamos referindo agora. Engajar com os elementais. Engajar com os elementais é essa alegria, gratidão, essa luxúria, essa paz. Tem vários. Aí que tá, quando você julga e quando você tem alguma definição de você, você se define suas finanças, define seu negócio, seus relacionamentos, etc. Você elimina brincar com os elementais. É como se houvesse vários elementais que quisessem brincar com você, mas eles não brincam com você quando você está funcionando a partir de definições. Então, depois dessa classe, realmente eu olhei para isso tudo que eu estava me definindo como sendo, destrói e descria. Certo, errado, bem, mal, pode, todas as 100 cursos, garotos, provadas, criações, bases e aléns. E eu prefiro brincar com alegria, eu prefiro brincar com gratidão. Arthur pegou a lista: gratidão, silêncio, alegria, permissão, possibilidade, felicidade, dedicação a criar futuros, paz, calma, gentileza, paciência, humor e luxúria. Simone Milasas acabou de lacrar. Uma das coisas de Simone, quando você funciona a partir dos elementais, você tem e é gentileza. E não defina isso. Meme. Isso fez o meu corpo todo. Eu estava nessa classe, eu estava fazendo podpoc nas definições, fazia um tempão, e Shannon disse, essa classe está uns 5 anos no futuro. E é tão interessante, fazemos classes que estão sempre no futuro. Tem a classe de dissonância cognitiva que Gary acabou de fazer, e as pessoas estavam, do que você está falando? Talvez é no futuro. É como um jardim que vai vir à fruição, vai florescer novamente, vai florescer infinitamente, vai apenas ser mais, mais, mais. Ah, Simone, muito obrigada por ter vindo. De nada, obrigada por me receber. É engraçado falar, sabe, do que escolhemos ao longo dos anos e o que mais é possível. Depois de 24 anos, estamos aqui. E agora? Muito obrigado, Simone, diz Arthur. E sabe de uma coisa? Se vocês não quiserem sair, vocês não precisam, aguenta um segundo. Simone, muito obrigado. Estou muito grato, foi maravilhoso. Pessoal, salva de palmas para Simone. Obrigada, uau. Tchau, Simone. Que porra, diz Arthur. Caramba. Alguém tá frito? Ah, eu acho que o Arthur congelou, diz Dona. Eu acho que a gente tá tão frito, diz Alison, que o Zoom vai derrubar a gente. Parou. Ele voltou. Aí está, você voltou. Eu acho que significa... tipo, tá bom. Muito obrigado, pessoal, por participar. Por favor, engajem no Telegram sobre o que apareceu para vocês, o que obtiveram, o que está mudando, o que vocês estão pedindo, o que apareceu para você, o que mudou, o que vocês estão pedindo. Por favor, compartilhe conosco, eu vou compartilhar com você, vamos ver o que aparece. Muito obrigada a todos por participar. Uau, obrigada a tradutores, obrigada Betsy, obrigada Arthur, obrigada Alison por tomar notas e tal.
Obrigada, Dona. Obrigada, Betsy. Obrigada, tradutores. Obrigada, mais alguém que eu tenho que agradecer. Diz Arthur, tudo de uma vez. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Oh, meu Deus.